noite, semana iniciando com muito assunto quente aqui no Gazeta Esportiva. E a gente começa falando do Santos. O que aconteceu com o time do incrível Jorge Sampaoli, hein? Não era o melhor técnico do Brasil, Flávio Prado? Sim. Mérito do Ituano, que aplicou a maior goleada da história, da equipe na história, contra um time grande paulista. Dá uma olhadinha como foi esse atropelamento. Tudo pronto, hora do show para você ligado na Gazeta, hora de Ituano e Santos. Quinta rodada do Campeonato Paulista, aqui no Novelli Júnior. Aí Martinelli colocou no fundo para Cerato, a condição é legal, drible do Cerato, inversão para o Morato, dentro da área, pode pintar o gol do Ituano! Gol! Gol do Ituano aqui no Novelli Júnior. E aí o Aguilar perdendo a bola para o Cerato. Tá valendo, o árbitro mandou seguir. Cerato, perna esquerda, bateu pro gol! Gol do Ituano! Cerato! 9 minutos de jogo na bobeada do Felipe Aguilar. Cerato de novo bem demais no lance. E agora o Ituano faz 2-0. Na bola o Correia, ex-jogador de Palmeiras e Atlético Mineiro. Cobrança com veneno no segundo poste, na trave, olha o gol! Gol do Ituano! O terceiro gol do time de Itu. Sanches, Vitor Ferraz. Sanches faz o cruzamento na área, o desvio, tá lá! Gol! Jean Mota! Gol do Santos! Vai pra cima do Vitor Ferraz, Martinelli levando no fundo. Pode fazer o cruzamento, bola pra trás, Morato! Gol do Ituano! 46 para 47 minutos. De novo ele, de novo Morato. Vem pra falta Correia. Levantamento venenoso, tá lá! Gol do Ituano! De novo o gol surgindo na bola parada de Correia. E no cabeceio do Léo. O Ituano chega ao quinto gol, senhoras e senhores. Léo. Si hablamos de 78%, el rival tuvo un 22% y hizo 5 goles. O sea, normalmente a veces la posesión no te determina un resultado. Sufrimos puntualmente 5 o 6 remates, de los cuales 5 fueron goles. Partido muy raro para explicar, pero es lo que nos tocó. Hay que pedirle disculpas a la gente porque venimos ilusionados a jugar un buen partido, a ganar acá. No pasó, seguimos buscando y el rival se aprovechó de los espacios grandes nuestros para contragolpearnos y dañarnos en momentos justos, con mucha precisión. Pero yo sigo confiando en este grupo para que siga trasladando esta idea y ojalá que el partido del miércoles ya nos encuentre de nuevo en el lugar donde estuvimos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Achei muito serena a resposta do Sampaoli sobre a situação de ontem. Realmente foi uma situação atípica. O Santos teve, você viu nas palavras dele, 78% de posse de bola. Tanto que teve um contra-ataque quando o Santos, antes de tomar o quinto gol, estava perdendo 4-1 e ele estava totalmente no campo de ataque. Tinha deixado 2, 3 jogadores atrás só, porque estava buscando o jogo, estava buscando o gol. Criou até umas 5, 6 oportunidades. E aí você viu, o Ituano criou 6 oportunidades, fez 5 gols. O Santos criou 6 e fez 1 gol. Acontece, isso acontece. O que não significa, eu quero deixar muito claro isso, eu não sou resultadista, nem para o bem, nem para o mal. Né? Então essa goleada, eu me lembro até que algumas vezes eu falei sobre isso do Sampaoli.
já acontecia também eventualmente com o Osório, o esquema, a maneira como monta o time, dá margem para um dia ou outro você ser goleado. Ponto. Mas ainda assim eu prefiro esse risco, né, de um dia ou outro você ser goleado, mas golear na maioria das vezes, do que aquele modorrento jogo de criar uma chance por jogo, de repente vencer por 1-0 no contra-ataque. Eu prefiro ver isso. Não vejo nada demais nessa derrota do Santos, não acho que foi supervalorizado o Sampaoli, tampouco acho que ele é um desastre. Isso faz parte das circunstâncias de uma partida de futebol. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Quando você está montando um time de esporte, acontece esse tipo de coisa, acontece mesmo. Aconteceu com o Osório. O Osório chegou a tomar de 7 com a seleção do Chile, que era montada pelo Sampaoli, que o Pizzi usou. Aqui, eu vi um jogo São Paulo e Goiás também, que foi um absurdo, cultura aqui atrás. Ontem aconteceram falhas individuais. Ontem o Leeds perdeu do Norwich, jogando em casa, chegou a tomar 3-0. Estou falando de Marcelo Bielsa, que é, né? Guardiola já tomou revés assim, é normal, né? Mas não dá. Não tem nada a ver com o Ituano isso aí, não muda nada. Qualquer adversário que tivesse jogado ontem com o Santos teria vencido. Foram falhas individuais, foram... Ituano não é nada, Ituano é um time normal. Não é nada que eu digo, não estou menosprezando. Ele é um time errou na escalação? Do Juninho Paulista, que é ótimo, que é maravilhoso, mas não tem nada a ver com o Santos, é outro mundo, é outra coisa. Ontem qualquer time que jogasse com o Santos golearia. Os buracos que ficavam ali no meio da equipe, isso não é uma falha do técnico de tentar, de não deixar o Sim, mas é assim, ó, o jogador brasileiro, ele não está acostumado, até por cultura, a subir. Tática. O Osório, ele falava muito disso, o cara até fica aqui atrás, ele tem receio. E ontem aconteceram falhas individuais, curiosamente, do jogador colombiano que está acostumado a fazer isso. Falhas individuais, aí você vai perdendo a confiança, você não está acostumado com isso. Mas o São Paulo, pelo amor de Deus, jogar o São Paulo por um jogo de campeonato paulista é até engraçado, né? E o Ituano aproveitou o momento. Que bom que o Ituano estava lá no caminho dele. Mas não tem nada a ver com a história. Não. O Ituano estava lá, aproveitou e foi muito bem de aproveitar. São Paulo está muito acima disso, muito acima disso aí, muito acima de campeonato paulista. Não, é outro mundo, né? É outro papo. Bom, e esse placar elástico de ontem em Itu serve também como assunto para a nossa enquete. A gente quer saber o seguinte: a goleada imposta pelo Ituano sobre o Santos foi um acidente de percurso, foi normal pelo elenco que o Sampaoli tem nas mãos ou culpa do treinador? Dê o seu palpite lá no site gazetesportiva.com e pela hashtag Gazeta Esportiva. Celso? Acidente de percurso. Eu acho que é acidente, mas acontecerão outros. Sim. Acontecerão outros. Principalmente quando for jogo contra time menor, porque a concentração tem que ser extrema, máxima. É muito mais simples você meter todo mundo atrás e dar bicão para frente. Só que você violenta o jogo, ficou uma coisa horrorosa. Esse tipo de jogo, ele é jogo de risco, sim. Então ele é um treinador que talvez não sirva para mata-mata? Por quê? Ué, porque... Ele foi campeão com a Universidade do Chile da Copa Sul-Americana. Com o Chile, a seleção chilena e mata-mata. Campeão com o Chile, Copa América. Mas ele pode tomar Quando é um jogo assim, Mas ele pode tomar uma brutalidade. Mas isso pode acontecer com qualquer um, né? Lembra que o Palmeiras, ele teve uma dificuldade aí, jogando com todos os cuidados e tal, na Libertadores. Aí deu aquele azar, teve um negócio de erro de arbitragem, ele se ferrou contra o Cruzeiro. Depois teve o jogo lá contra o Boca, teve qualquer coisa também. Foi errinho, detalhezinho, né? O fato de você jogar atrás ou na frente não... Tanto que a frente da Universidade do Chile, que era um timaço, hein? Jogava muito aquela Universidade. São Paulo meteu 5 uma vez. Meteu 5 uma vez. 5. E ele foi campeão daquele campeonato. Pois é. E deixa eu avisar o pessoal de casa, você tem ainda mais uma opção para interagir com a gente. Não dá na câmera 3? Manda um vídeo para mim de até 10 segundos com algum comentário, alguma pergunta pra gente pelo WhatsApp. Anota o número aí. 11 99479 1633. Repetindo, 99479 1633. Você grava com o celular deitado e a gente coloca você aqui no final do programa. Fala seu nome, sua cidade, de onde você está mandando seu recadinho pra gente, beleza? Uma coisa é verdade, se fosse um técnico brasileiro, teria caído. O que a diferença, não o Felipão, claro, mas a diferença é o fato dele dele ser o Sampaoli. Isso ajuda também. Fosse o Jardine, coitado, estava demitido. Bom, agora o assunto é o derby, né? Mais uma vez, o Corinthians foi ao Allianz Parque como azarão e venceu.
seu favorito, Palmeiras. Flávio Prado acertou o placar 1-0. Você também acertou? Eu vou dar uma checada. 1-0, sexta-feira. Não sei se eu... Falei, você não deu palpite dos blogueiros, então não valeu. Tá, mas e ainda por cima... Eu não vi o seu palpite. Ele não deu, ele não fez. O meu está escrito. O meu está escrito. Mas o seu está escrito, está Mas registrado. eu falei, o seu está escrito e o meu está dito e gravado. Não tá. Bom, Claro que tá. e ainda por cima teve gol do jogador mais contestado pelos corintianos. Incrível, né? Quem conta essa história pra gente é o repórter Alexandre Silvestre. Encontro de gerações com respeito mútuo e muita admiração entre o consagrado senhor comandante do Palmeiras e o iniciante de sucesso técnico do Corinthians. E vitória de Carille no primeiro confronto da vida dele contra o Felipão. Pô, ganhar clássico é muito legal, ainda mais quando é em cima de uma referência que é a nossa. Eu já ouvi falar muito do Felipão. 2009 e 2010 com o Ronaldo e 2010 com o Roberto Carlos, falando que é um paizão, e hoje, do jeito que ele me tratou ali, eu já percebi que é assim mesmo. Allianz Parque daquele jeito, cheiaço, bonito, 39 mil palestrinos vibrando. Derby, como sempre, pegando fogo. E desta falta do Bruno Henrique, com direito à bolada do Felipe Melo para cima do Matheus Vital, Sornosa no levantamento encontra Gustavo, que acha o Everton. No rebote, o contestado Danilo Avelar vira herói. 7 minutos de jogo. Coringão, 1-0. Que felicidade para ele. Um profissional, se não tivesse cabeça boa, não estaria jogando mais. Cumpriu, marcou muito hoje e é o jogador mais regular dessa minha passagem aqui. Sei que o futebol, você vive de momento, essa é a realidade. Não é a primeira vez que passa isso comigo, então assim, tem que saber lidar. Estou muito tranquilo, estou fazendo o meu trabalho. Eu acho que se fosse tão ruim assim quando falavam, não teria jogado nenhum jogo. Nada como um gol no clássico, né, Avelar? Exatamente, é um momento muito importante, é uma coisa muito bacana, poder ajudar a equipe em primeiro lugar, sair com a vitória fora de casa no clássico, segundo lugar, e fazer um gol também. A chance de empate relâmpago pinta quando Lucas Lima, malandrão, toma a bola do zagueiro, vai no fundo como manda o figurino. Carlos Eduardo fura, Dudu não. A trave salva o timão. Na parada para beber água, os professores entram em ação, ajeitam detalhes. A pedido de Felipão, Dudu muda de lado e produz bem pela direita, na parceria com Mike. O problema é a falta de pontaria de quem recebe a bola lá dentro. Aqui nós erramos em 10, 11. E no jogo de hoje, a tônica foi isso, os erros que nós tivemos nas finalizações. Na etapa final, o Palmeiras continua buscando o empate como pode. Mike tenta surpreender Cássio. E levantamentos na área estão no cardápio verde, as pencas. O alvinegro fecha a casinha, sobe o muro e pouco arrisca. Faz parte da estratégia para esse início de temporada frente a um rival fortíssimo. O que eu discuti muito, Ortega, com a minha comissão, é de a gente ter humildade e reconhecer que a gente está sem conjunto de jogo, né? Você pegar o time do Palmeiras hoje, só o Carlos Eduardo não foi campeão brasileiro, né? Com um monte de jogador no banco campeão, um elenco muito forte. Felipão apela para o menino maluquinho que entra na vaga do Borja. Daverson luta, briga, se esforça, se estica e arruma a confusão. Cuspir no adversário é uma nojeira que merece expulsão e bronca do chefe. Mínimo que o árbitro deveria fazer, então. Se foi isso, tem que ser expulso não uma vez, 3 vezes. Nem Scarpa dá jeito com bola parada, venenosa. E olha que o Corinthians por pouco não espeta o segundo. Neste solo alviverde, Fábio Carille está imbatível. Além do incrível histórico que o técnico do Corinthians tem em derbys, com 7 vitórias em 8 duelos diante do Palmeiras, 3 desses triunfos rolaram aqui dentro da casa palmeirense. Sei que saiu muitas coisas aí porque acaba chegando de rei dos clássicos, mas
É mais a gente passar o que tem que ser feito e os jogadores comprarem a ideia de jogo a jogo. O clássico é importante ganhar? Sim, é importante, mas é 3 pontos. Então eu não vou cobrar dos meus jogadores porque perder no clássico. Perdemos 3 pontos. É curioso, Flávio, né? Porque não nos surpreende, né? Você cravou no seu palpite lá no blog, eu falei aqui na sexta-feira no programa. Parece uma coisa meio previsível. E, no meu ponto de vista, por que previsível? Não vou nem me limitar à tradição de que normalmente nesse clássico, no derby, quem está mal costuma vencer quem está melhor. Mas por causa da pressão mesmo sobre o Palmeiras. Eu acho que tem um quê psicológico aí nesse quesito. Porque o Corinthians foi como franco atirador, faz uma campanha medíocre no sentido de mediano no Campeonato Paulista, buscando afirmação, jogando na casa do adversário. Então, perder para o Palmeiras, nessas circunstâncias, seria algo normal. Para o Palmeiras, não. Para o Palmeiras tem um peso. Por mais que o Filipão fale, é só mais um jogo. Não é só mais um jogo. Não são só mais 3 pontos. Isso tem um peso gigantesco do ponto de vista da rivalidade, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de trazer uma energia ruim para o ambiente, porque perdeu para o maior rival em casa mais uma vez. E quinta expulsão do Daverson. Não, isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, veja só, é o maior investimento, é o melhor time, então meio que tem a obrigação de vencer, ainda mais jogando em casa. E aí eu acho que esse peso faz a diferença. Cria ansiedade, cria nervosismo, cria um clima de desequilíbrio emocional. E falando em desequilíbrio emocional, o que é desequilibrado esse moço chamado Daverson é uma coisa de louco. Não é uma vez ou outra, é toda hora. E Palmeiras tem que tomar atitude, porque é um jogador no qual você não pode confiar. Bom, eu vejo muito o encaixe tático do Corinthians. O Carille, ele tem um encaixe tático contra o Palmeiras impressionante. Impressionante. Ele ganhou todas as vezes que jogou lá, né? Vai muito bem, isso acontece. Você vê o Klopp com o Guardiola. Ele vai jogar com o Klopp e ele fala, meu Deus do céu. E ele fala, ele sabe, eu não consigo jogar com o Klopp. É terrível isso, né? Lá as coisas são mais abertas e tal. Brasil e França. O Brasil pode estar voando, a França engrossa para o Brasil. É assim mesmo, tem alguns jogos que eles são, né, enroscados. E o Carille contra o Palmeiras é um horror, é sempre assim. O meu palpite foi em cima disso. Em cima disso. Agora, eu acho que o Filipão teve muito bom senso quando ele falou, foram 3 pontos. Foram 3 pontos, acabou. Os 2 vão se classificar. O Campeonato Paulista é uma grande enganação para os 4 chegarem na final. Então os 4 vão chegar na final e está tudo certo. Mas realmente o corintiano está curtindo pra caramba, né? Tá morrendo de dar risada. E o Filipão teve bom senso também quando disse que se foi cusparada, o Daverson deveria ser expulso 3 vezes. Pode pegar 12 jogos de gancho, 12 partidas. E agora, Filipão? O São Paulo enfrentou o São Bento no Pacaembu com uma equipe recheada de caras novas, mas foi um velho conhecido que decidiu o jogo para o time do Morumbi. Pensando no duelo do meio de semana pela pré-Libertadores, o técnico André Jardine optou por um time alternativo para o duelo com o São Bento. Na primeira etapa, as melhores chances foram do tricolor, como este cruzamento do lateral Igor e a cabeçada de Carneiro. O São Bento só ameaçou nesta jogada de Alexandro, que o árbitro marcou impedimento. Hernanes teve boa chance nesta cobrança de falta defendida por Henao. O São Paulo voltou para o segundo tempo disposto a abrir o placar. Nesta sequência incrível de chances, o goleiro Henao salvou o Bentão. E logo depois o time do interior acertou a trave de Jean, no cruzamento de Ratinho. Aos 15 minutos saiu o gol do São Paulo. Hernanes limpou a jogada e chutou forte. 1-0. O resultado não é por acaso que as coisas acontecem, né? Quando a gente coloca a concentração necessária, o foco, o treinamento, as coisas acontecem. Hoje tivemos a felicidade de sair com uma vitória e o ambiente está, ou seja, reforçar nossas convicções, aquilo que a gente tinha começado, e vamos para quarta-feira aí com tudo para encarar a decisão. O time de Sorocaba ainda tentou o empate, mas Ratinho chutou por cima. No
finalzinho, o árbitro marcou pênalti neste lance. Gomes cobrou e Henao defendeu. Fim de jogo. O São Paulo voltou a vencer depois de 2 derrotas seguidas no Paulistão. Um time grande sempre que perde 2 partidas seguidas, que aconteceu com a gente, se cobra muito e precisava dar uma resposta hoje. E eu acho que isso sai do mais positivo que a partida deixou, foi o poder nosso de indignação e a vontade da gente virar a página e entrar num novo momento. Possivelmente o Hernanes deva começar o jogo, vamos ver como é que ele vai estar amanhã, se ele realmente vai estar se sentindo bem. Aí eu acho que a gente encerra essa etapa de cuidados especiais e passa a tratar ele normalmente, como todos os outros jogadores. E a gente consegue hoje, no dia de hoje, as 2 maiores metas, que era vencer o jogo e dar esses minutos aí para o Hernanes realmente chegar mais próximo do ideal dele. Ô Flávio, o São Bento teve um gol mal anulado, um pênalti marcado que não existiu, só que o goleiro acabou pegando. Então isso é o de menos. Era um São Paulo remendado, o resultado pouco importava. Mas a presença do Hernanes, eu acho que ela traz um efeito, ele traz uma luz para iluminar um caminho bem escuro do São Paulo. Porque a perspectiva do jogo contra o Tajeres é de luta árdua, de luta complicada. E o São Paulo ia viajar sem confiança. E acho que o Hernanes, com esse gol, ele traz uma esperança maior para o São Paulino, quem sabe até para o grupo. O Hernanes é um jogador diferenciado, mas ele não está bem fisicamente. Não está. Ontem ficou claro que ele ainda tem muito que melhorar fisicamente. Mas é claro que vai ter que botar para jogar, não tem muita opção, não tem muito jeito, não tem ninguém como ele no elenco para fazer o que ele faz em todos os aspectos, né? Talvez tecnicamente alguém possa render mais, mas no aspecto psicológico a coisa pesa. Então ele deve entrar, não sei se começa jogando, mas vai ter que participar do jogo. E a parada ia ser complicada de qualquer jeito, será complicada, é pressão, é um time pequeno para médio da Argentina, mas o Defensa e Justiça também e eliminou o São Paulo. O jogo Brasil e Argentina é pau a pau e esse jogo será pau a pau. A 5ª rodada do Paulistão vai acabar só na terça com o confronto entre Botafogo e São Caetano. Agora, neste exato momento, está acontecendo o jogo entre Oeste e Novo Horizontino. Mais tarde, às 8, tem Ferroviária e Red Bull Brasil. Vamos aos gols das outras partidas. Mira o sol que tava em Mirassol pro jogo entre Mirassol e Guarani. Um calor para cada um no interior paulista e quem já tá acostumado com essa temperatura aí na cidade, saiu na frente. Leandro Amaro de cabeça colocou os donos da casa em vantagem. Só que no segundo tempo o Thiago Ribeiro, aquele mesmo que já rodou por Santos, São Paulo, Bahia, deixou tudo igual com esse chute venenoso 1-1. O Mirassol voltou a assumir a dianteira graças à cabecinha abençoada do Leandro Amaro, segundo dele na partida. Quando tudo parecia se encaminhar para a vitória do time mandante, Diego Cardoso, que não é parente do Celso, correu para a bola e definiu o resultado. 2-2, placar final. Em Bragança, o Bragantino, conhecido como Massa Bruta pela torcida, fez um jogo à altura do apelido e bateu a Ponte Preta. Acontece com time grande, com time bom. Acontece, né, Flávio? Sei. Vitória com um sistema bruto por 2-1. Gols de Matheus Peixoto e Wesley pro Braga e Reginaldo pra Ponte. Que beleza, hein, Flávio? Babaiada, não? Nossa Senhora. Nossa, é uma babaiada. Parece que esse feirão do automóvel, carro velho, ruim. Nossa, é uma babaiada. Não tem nada que você aproveite. E a Ponte? Vai deixar de ser tá o no mesmo bolo, tá no mesmo bolo. É babaiada toda aí. E hoje é o jogo que tem. É assustador, cara. Nossa, é assustador. Ontem, quando eu vi a Globo transmitindo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? São Paulo Na época do Boni e do Armando Nogueira, não transmitia aquilo não. Padrão Globo de qualidade. Ô, louco, não. Eu sei que é o que temos para o momento e tal, mas olha, os caras estão caprichando, viu? Jogo ruim para danar, sem tradição nenhuma e do São Paulo com o time em reserva. Graças a Deus que apareceu o grande Hernanes para salvar a noite, para salvar o dia, salvar tudo. E para aproveitar esse começo de Paulistão, o repórter Fernando Gavini foi às ruas aqui da capital paulista para ver o que os torcedores estão achando do campeonato até aqui. A rodada
hora do fim de semana mudou um pouco os rumos que o Campeonato Paulista vinha tomando. O líder, Santos, que tinha a melhor campanha, 100% de aproveitamento, levou uma surra do Ituano, 5-1. Já o Corinthians venceu o Palmeiras no clássico disputado no Allianz Parque. Foi a 7ª vitória do Fábio Carille sobre o Verdão em 8 clássicos disputados. E o São Paulo contou com um golaço do Hernanes, com um time misto, venceu o São Bento e agora vai se dedicar à pré-Libertadores, vai enfrentar o Tajeres da Argentina. E nós viemos aqui para a Avenida Paulista para saber um pouco da opinião do povo a respeito de tudo que aconteceu. Acompanhou a rodada do Paulistão nesse fim de semana ou não? A gente já esperava que eles iam daquele jeito, como sempre, todo mundo atrás e jogar por uma bola. E acho que o Palmeiras ficou nervoso, o time começou a bater. Eu acho que tem que pensar mais nisso, porque todo jogo vai ser a mesma coisa. Mesmo em casa eles vão jogar atrás. Achei legal, né? O Filipão é um ídolo e tudo mais. Só que tem coisas que ele precisa mudar. Por exemplo, o gol já começa pelo goleiro. Eu acho que o Everton é um bom goleiro, mas ele é muito chama-gol. A 7ª vitória em 8 jogos do Carille contra o Palmeiras. Ainda bem, o Carille voltou para resgatar o time, porque estava de um jeito sem condições. É verdade, é verdade. Esse ano estava começando ruim também, né? Vinha de derrota e tal, mas aí chegou no clássico, a coisa mudou. Sim, ainda bem, porque contra o Palmeiras a gente não pode perder, não. Tô esperando que o Jardine tenha feito boas experiências no jogo de ontem e que os jogos da semana passada tenham servido como lição para, na Libertadores, o time estrear bem. É verdade, é verdade. Hernanes jogando, fazendo gol, já traz uma esperança diferente? Começou bem, né? O cartão de visitas foi bom. Um golaço ontem e com certeza o São Paulo vai ser um time diferente com ele em campo, visto que em 2017, graças a ele, a gente escapou do rebaixamento. Show de gols nos outros estaduais pelo país, destaque para o Clássico Baiano e para a vitória do Flamengo, ambos com gols de bicicleta. Roda! Giro rápido de gols pelo Brasil, a gente começa falando do primeiro Bavi de 2019 pela Copa do Nordeste. Gilberto, de bicicleta, fez o primeiro do Bahia. Mas o estreante Matheus Rocha deixou tudo igual e definiu o resultado na Fonte Nova, 1-1. Pelo Gauchão, o Grêmio visitou o Caxias e a tarde foi do atacante PP. Ele marcou os 2 primeiros do tricolor na partida. Quase no fim, Felipe Viseu fez o primeiro dele com a camisa do Grêmio e fechou a conta, 3-0. Em Minas, o Atlético recebeu o Guarani no Independência e Alejandro. Ele mesmo fez 1-0 Galo. Maicon Bolt, recém-contratado, aumentou a vantagem e garantiu a vitória por 2-0. E foi só. Já o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, não deu a menor chance para o Vila Nova. Fred e Rafinha marcaram no primeiro tempo, abrindo 2-0 para a Raposa. Na etapa final, Raniel fez o terceiro e encerrou os trabalhos, 3-0 Cruzeiro. No Campeonato Carioca, o Botafogo voltou a vencer para alívio do técnico Zé Ricardo. Gustavo Ferrarez, Eric e Jonathan não deram sopa pro azar e definiram o placar com 3 gols no primeiro tempo. Apesar da vitória, o Bota foi o único time grande do Rio fora das semifinais da Taça Guanabara. No clássico da rodada, o Vasco venceu o Fluminense por 1-0. Iago Pikachu, de pênalti, fez o gol do jogo. O adversário na semi será o Resende. O Flamengo não teve dificuldades para vencer a Cabofriense no Maracanã. O Ilharão fez 1-0 de cabeça. No segundo tempo, Diego tirou essa linda bicicleta da cartola para aumentar a vantagem do Mengo. Que golaço! A 5 minutos do fim, Bruno Henrique cruzou da direita e Arrascaeta chegou batendo, primeiro dele com a camisa do Fla. Para fechar, o próprio Bruno Henrique foi para a rede, já nos acréscimos, e definiu a goleada, 4-0. Nas semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Fluminense. E o Fluminense pode ter um reforço de peso para a semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo. Paulo Henrique Ganso já está treinando no CT do Tricolor Carioca e se colocou à disposição do treinador Fernando Diniz. A chegada do meia ao Rio de Janeiro deu uma ideia do tamanho da expectativa da torcida com o principal reforço do clube para a temporada. Confira. Nos braços da torcida, Paulo Henrique Ganso chegou ontem ao Rio de Janeiro.
Cerca de 150 torcedores do Flu recepcionaram o novo reforço com muita festa e cantoria. O meia de 29 anos, que estava no Amiens da França, mas pertencia ao Sevilha, assinou com o tricolor por 5 anos. Depois da recepção calorosa, o camisa 10 já fez um trabalho físico hoje no CT e aproveitou para encontrar companheiros que não viajaram até o Piauí, local da estreia do Flu na Copa do Brasil. A apresentação oficial de Ganso será amanhã, ao meio-dia, no Maracanã. Que essa recepção, para o Ganso permita que ele se sinta mais motivado para, de repente, reencontrar o futebol que ele apresentou em 2010. Você é muito próximo do Fernando Diniz. Não sei se você tem alguma informação. Mas se o Fernando Diniz subscreveu a contratação do Ganso, é porque ele realmente confia que ele vai dar resultado. Eu perguntei a respeito, ele falou que é um grande desafio achar um posicionamento do Ganso, porque o Ganso é um cara que não tem o menor dinamismo de jogo. Tem uma habilidade absurda com a bola nos pés, isso é inegável, eu nunca discuti isso, mas ele trocando bem em miúdos, ele é morto. E o jogo do Fernando Diniz é um jogo de dinamismo. E esse é o desafio. Aí eu perguntei, aí a gente parou de falar e tal. Tanto que o São Paulo trabalhou com ele e nem quis ele no Santos. O São Paulo que levou ele para o Sevilha, foi o grande erro dele lá. Ele começou a se queimar lá por causa disso. E aí eu falei para o Fernando, a gente conversou, ele falou, esse é um desafio que eu tenho que fazer, tem muito jovem no time e tal. Aí eu esqueci de perguntar, mandei uma outra mensagem, você que indicou? E ele não me respondeu até agora. Mas ele sabe, se ele conseguir achar posicionamento mais atrás e tal, que ele não trava, porque ele pega a bola e trava, tem que tocar rápido. Ele tem habilidade, mas é morto, você tem que ter um jogo rápido, de dinamismo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Tomara, espero que E será que ele é um jogador... Bom, a gente tem que ir rápido aqui, mas será que ele é um jogador, assim, amigo, parceiro do treinador, ou será que ele cria caso, pelo que vocês já viram? Acho que ele é um cara do bem, né? Com o Dorival, ele chegou a criar um caso, mas acho que não é indisciplinado, não. Não, em geral, disciplinado não. E outra coisa, criar caso com o Fernando Diniz é difícil, né? Não é uma coisa muito boa, não. Flávio, agora é a hora do nosso giro de gols pela Europa. Prepare o seu guarda-chuva. Ainda falando de futebol internacional, nós temos novidades sobre o desaparecimento do avião que levava o atacante argentino Emiliano Sala de Nantes para Cardiff. Infelizmente, as notícias não são boas. Depois de 13 dias de buscas, o avião que transportava o atacante argentino Emiliano Sala até o país de Gales foi encontrado no fundo do Canal da Mancha. Quem encontrou a aeronave foi a equipe de investigação particular contratada pela família do argentino, depois que a polícia suspendeu as buscas. O submarino também localizou um cadáver na fuselagem, mas ainda não há informações se o corpo é de Sala ou do piloto do avião. Agora, a família aguarda a retirada da carcaça do fundo do mar para conseguir mais respostas sobre o acidente. Existe uma chance muito maior de obter respostas se o avião for recuperado. Sem o avião, conseguimos apenas especular. Acredito que eles vão conseguir resolver as coisas e definir se foi falha mecânica ou algo assim. O avião sumiu no dia 21 de janeiro, quando saiu de Nantes, na França, rumo a Cardiff, local onde o atacante jogaria a nova temporada. Emiliano Sala tinha 28 anos e foi a contratação mais cara da história do clube galês. Vamos levantar um pouquinho o astral? Nesse domingo rolou a edição 53 do Super Bowl, a final do futebol americano. O jogo decepcionou poucos fãs, mas Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, definitivamente entrou para a história como um dos maiores nomes do esporte. A gente volta falando do Corinthians, do Chico Lang, que retornou hoje ao trabalho com algumas novidades e uma certeza: ainda há muito para melhorar. A segunda-feira pós-clássico foi de jogo-treino debaixo de chuva contra o Desportivo Brasil. E Fábio Carilli escalou um time com Walter no gol, Gabriel, Marlon, Pedro Henrique e Léo Santos, Richard, Arauz, Pedrinho e Cleison. E lá na frente testou o ataque com Wagner Love jogando mais solto e Mauro Bocelli centralizado. O centroavante argentino, abusado, teve a chance de marcar de pênalti, mas acabou perdendo ao arriscar uma cavadinha. Mas na sequência a dupla de ataque funcionou. Bocelli cruzou e Wagner Love fez o gol da vitória corintiana por 1-0. É o timão de bem com a vida, nada como vencer um clássico na casa do rival Palmeiras. Acho que a gente venceu o clássico para dá uma confiança a mais para você trabalhar
A gente vinha se dedicando, se esforçando, às vezes as coisas não vinham acontecendo, mas acho que muita coisa boa para se tirar desse clássico, muita coisa boa para a gente tirar também desses jogos que a gente teve no Paulistão. O Corinthians agora muda o foco, esquece o Campeonato Paulista e volta as atenções para a Copa do Brasil. O Timão estreia nesta quinta-feira contra o Ferroviário do Ceará, mas a partida será disputada em Londrina. É jogo único, classificatório. Todo cuidado é pouco. Um mata-mata de um jogo no Brasil hoje, acho que em qualquer lugar, né? A gente sabe da dificuldade que é de enfrentar essas equipes. Nunca desrespeitando o adversário, a gente sabe que vai ser um jogo complicado lá, um jogo difícil, mas é a nossa obrigação de vencer esse jogo. Então a gente está já focado, já concentrado para que a gente possa ir lá, não só fazer uma grande partida, mas buscar a classificação também. Palavras de quem acredita muito no elenco atual. A gente procura fazer sempre o nosso, né? Esquecer a parte de fora, esquecer dos outros clubes e procurar fazer o nosso melhor. Mas não cansa de repetir a mesma frase. Tem muita coisa a se melhorar, sim, e muita coisa para se fazer, para se melhorar, para a gente buscar não a perfeição, mas sempre buscando melhorar. E tem muita coisa para se melhorar, sim. Claro que muita coisa vai se melhorar, a gente vai conversar. Melhorar para encarar uma maratona de jogos. Só em fevereiro, entre Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians terá pelo menos mais 6 partidas a disputar. Procurar fazer sempre melhor, estar 100% nos jogos para que a gente possa sempre dar o máximo e conseguir nossos objetivos. Mas o elenco segue se reforçando. Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou oficialmente o volante Júnior Urso, que estava no futebol chinês. E o que cravou mesmo, assim, que eu sabia o amor, a paixão que eu tinha pelo Corinthians, foi um gol que eu vi uma vez, que o Fábio Baiano fez. Ele estava lesionado, se eu não me engano, não tinha como mais fazer substituições. Ele continuou lesionado no jogo, e aí ele acertou um chutaço, fez um golaço. E mesmo mancando, ele continuou assim. Mais um corintiano pro bando. Isso é Corinthians? Que emoção. Isso aí é nada, Flávio. O Corinthians só está contratando corintiano. A gente até falou dessa pauta lá no site, não é, Celso? Eu acho que o Messi eles aceitariam, embora ele torça pro Barcelona e pro União de Bote. Eu acho assim, é legal, faz uma média e tal, mas não tem a menor importância. Não, se ele torcer pro Palmeiras e jogar pra caramba, tá tudo certo também. O Rivelino, talvez o maior jogador da história do Corinthians, era palmeirense. A família era palmeirense, faz parte. Isso aí é normal, não tem problema nenhum. Mas é um jogador a mais bom para compor o elenco, não é nada extraordinário, não é um jogador que muda o patamar do time, mas ele é bom jogador, joga bem no meio, compõe bem no meio. Até porque para fazer essa função, vamos imaginar um segundo volante que avança um pouco mais, você tem Ramiro, você tem Thiaguinho, que estava aqui no mesa ontem, que é bom jogador, você tem o Richard, você tem, enfim. E parece uma oportunidade, né? Um jogador experiente, um jogador que, e aí foi colocado na própria matéria, tem muito jogo, tem muito evento. Quando ele está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para rolar, lógico. Tá na hora de pensar em mudar o apelido do Hernanes, hein? De profeta, o meia passou a Salvador. Foi assim em 2017 e ontem repetiu a dose, quando salvou o tricolor de mais um tropeço no Paulistão. Para a quarta, contra o Tajeres, no jogo de ida da pré-Libertadores, as fichas estão todas depositadas nele. Clima leve, descontraído no CT às vésperas do primeiro desafio de vida ou morte em 2019 para essa turma aí. Mas falta alguém importante nessa alegria toda pós-vitória no fim de semana. Um cara, o cara, que está sendo preparado com todo o cuidado justamente para esse momento decisivo. O Hernanes ontem no Pacaembu pelo Campeonato Paulista contra o São Bento atuou por mais de 1 hora. A expectativa é que o profeta possa ajudar o tricolor durante os 90 minutos na estreia do time na pré-Libertadores, quarta-feira, contra o Tajeres, na Argentina, em Córdoba. É um jogador que veio para ajudar, para somar, para fazer a diferença. É um cara que fez a diferença no jogo de ontem. É um cara totalmente líder de grupo, parceiro. Hernanes ainda não está 100%. Assim mesmo, começará jogando de titular contra o Tajeres. Antes da viagem desta noite, Jardine, pela manhã, comandou um treino tático fechado à imprensa. Jusilei, ainda recuperando-se de uma pancada no pé,
apareceu no campo. Anderson Martins com tendinite no joelho e Lisiero com tornozelo torcido não participaram da atividade. Escalação indefinida, retrospecto na ponta da língua. Para o recém-chegado Pablo, a inspiração para a quarta vem de um passado um pouco mais distante. Claro que a equipe tira lições, que o clube tira lições. Entrando nessa fase, acredito emocionalmente falando, a gente tem que lembrar de 2016, que o São Paulo também entrou na mesma situação e chegou na semifinal. Então, isso nos coloca e nos possibilita a sonhar com coisas grandes na competição. É verdade. O São Paulo chegou mesmo e o técnico era o Bausa. Ou Balsa. De qualquer forma, Flávio, as circunstâncias são diferentes. Naquela ocasião, acho que o São Paulo pegou o Bolívar, agora vai pegar um time argentino. Lá o estádio lá de Córdoba, a torcida canta, é um estádio grande, mas faz um verdadeiro clima de alçapão. E o São Paulo teve problemas com Defensa e Justiça, é bom a gente lembrar, e o Colón. Então, são do mesmo nível que basicamente é o seguinte, não é o São Paulo, mas vale muito o São Paulo. O jogador brasileiro é muito frágil, sabe? É muito mimimi, é muito fresco, é muito super protegido. Isso é verdade. E aí chega lá fora, o futebol brasileiro nunca foi melhor que o argentino. Eles sempre foram do mesmo nível. Só que o cara argentino, ele vai, ele joga, ele é competitivo, ele vai pro jogo. O jogador brasileiro é muito nome-toque, muito cheio de frescura. Isso aí é um problema. Quando a gente jogava de igual para igual, quando o bicho pegava, era legal. Agora não, agora é mimimi, é tudo fresquinho, tudo cheio de... né? Principalmente esse pessoal mais novo que chegou, nossa, você vê que o Hernandes é outro nível, você conversa com eles é outro papo. É tudo cheio de mimimi, tudo super protegido, tudo, sabe? Sabe aquela criança que pega mais gripe porque nunca pisou na terra? É mais ou menos nunca isso. Comeu terra. É isso aí. A gente não pegava gripe, os nossos filhos e netos pegam porque eles nunca viram terra. Então é isso, come é jogador frágil, sabe? Jogador frágil. Todo jogador que tem que usar lencinho de 4 pontas no sereno. É jogador assim. É esse tipo de jogador que nós temos no futebol brasileiro. Então perde pra caramba. E o argentino vem rasgando, porque não tem frescura. O cara joga do jeito que tem que jogar futebol. E você vê isso, inclusive, nas entrevistas, né? Por exemplo, vai convidar pro programa, não, só você o ganhar. Nem se empatar, parece. No passado, você viu, os caras saíam na mão, no jogo, perdia e estava aqui dando satisfação. Mas isso não é como, essa frescura vem de staff. É, né? Claro. O cara nem, coitado, o cara nem chega em nada, né? Os caras... e aí fica, quando chega lá, é um problema, cara. Tem hora que você tem que sair para a competição, pro embate. E os caras é complicado. É um monte de jogadorzinho frágil. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, já o Santos tenta deixar para trás a goleada sofrida diante do Ituano e volta agora as atenções para a Copa do Brasil. Quarta, o Peixe pega o Altos do Piauí fora de casa pela estreia na competição. Na reapresentação do Peixe, nada de desânimo e sim muito trabalho. O técnico Jorge Sampaoli chegou ao gramado com fome de bola. No treinamento, apenas para os reservas, o argentino recebeu uma boa notícia. O zagueiro Lucas Veríssimo iniciou os trabalhos na parte física, depois de sofrer com problemas no joelho esquerdo. A expectativa é que dentro de um mês possa estar com os companheiros em um setor que foi bastante criticado depois da derrota para o Ituano. O Santos quer esquecer a goleada sofrida em Itu e se concentrar no próximo confronto, nesta quarta-feira contra o Altos do Piauí, fora de casa, válido pela Copa do Brasil. É a primeira partida de uma série de jogos de uma verdadeira maratona, incluindo aí o Paulistão e também a Copa Sul-Americana. Exatamente por isso, o técnico Jorge Sampaoli expôs na entrevista coletiva a necessidade da equipe se reforçar visando toda a temporada de 2019. Nosotros lo venimos diciendo aún ganando desde el primer partido. Se han ido muchos jugadores importantes de acá y lo están supliendo chicos muy jóvenes, pero bueno, seguramente el club estará intentando alguna cosa que permita reemplazar a los jugadores que se fueron. Mientras tanto, nosotros trabajamos con lo que tenemos. O elenco santista ainda treina nesta terça-feira e depois segue viagem para o Nordeste pela noite.
O esquema com 3 zagueiros e o retorno de Luiz Felipe ao time titular podem ser as novidades. A busca pela recuperação e também pela autoestima, que ficaram um pouco abaladas depois do jogo de domingo. E só para... O Santos está tentando a contratação do Cueva, peruano foi do São Paulo, e o aval dessa transação também depende do tricolor. 7 milhões é a proposta. Ele é o Davidson peruano. Bom, 7 milhões de dólares, tá? De dólares? É, dá então, 20 Pelo milhões. amor de Deus, não vale nem a pau, é um vale? encrenqueiro, um baita mala. Não vale não, não vale não. Nossa. Você já se ligou nas nossas redes sociais? Não? Então pega o celular e anota aí, ó, que tá bonitinho demais, hein? Ó, Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram, @Gazeta Esportiva, e tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, e o canal do YouTube do Mesa Redonda, youtube.com/Mesa Redonda. Hoje tem programa Show de Bola, ao vivo, a partir das 8h30 da noite, lá no site gazetesportiva.com. Você pode conferir tanto no site quanto no Facebook do Gazeta Esportiva, ou direto no nosso canal do YouTube. Alexandre Silvestre, Giovana Pinheiro e Osmar Galão estarão te esperando. É galão mesmo, aquela galão de água, porque o Garrafa tá de férias, volta só no sábado, eu acho. Vamos ver aí as mensagens que vocês mandaram pra gente através da hashtag Gazeta Esportiva. José Isauro Mendes, nosso sócio. Quando um técnico tem a mentalidade de ousadia, como o Sampaoli, é normal que existam alguns tropeços. Porto Velho, Rondônia. Jefferson Araújo, nosso sócio. Não é acidente, o time do Ituano é um bom time e ganhou por mérito. Valeu. Leandro, derrotas acontecem, agora o Santos precisa se reforçar para o Brasileirão. E o José Luiz, sou palmeirense e acho que o ato do Daverson, além de covarde, foi desprezível. Total falta de respeito com o companheiro de profissão. Deveria ser banido do Paulistão desse ano. Vai pegar gancho, vai pegar gancho. Nós temos também os vídeos do WhatsApp hoje dos nossos telespectadores, Chileno. Põe na tela. Oi, Michele. Arthur aqui de São Caetano do Sul. Tá eu e minha pequena aqui esperando o jogo de quarta-feira. Vamos pra cima, tricolor. E ainda possível... Michele Janela, Araújo do Jabaquara. O Santos vai tomar mais uma de 5, se jogar a segunda vez com o Ituano. Um abraço. Alfredo Prado e a César Cardoso, e para você. Um abraço. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prada. Aqui é o Lídio Matos com 2T, Zona Norte de São Paulo. Vai, Corinthians, Corigão campeão e Borja sempre borrando no carção. Vai, Corinthians, Timão campeão. Ai, como é bom ver vocês, conhecer vocês. Um beijo pra todo mundo. O resultado da nossa enquete. Sacanagem você dar risada, hein, Celso? Resultado da nossa enquete, que começou no começo do programa, a gente perguntou se a goleada imposta aí pelo Ituano sobre o Santos foi acidente, foi normal, foi culpa do técnico, e deu que foi acidente. Viu? Acidente, Povo, às vezes acerta. A maioria votou que foi acidente, 58% dos votos. Celso, agora sacanagem, terrível. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o grande Zeca Pagodinho, que completa hoje 80 anos. Nossa, 60 anos. Ele está estragadinho por causa da Mardita. Isso aí é outra coisa. Vamos embora no encerramento. Tchau, tchau.